Fala galerinha, bem-vindos a mais uma aula e vamos começar aqui, antes de começar a codar de fato, vamos começar a passar um pouco pela ideia que a gente tem para fazer o Exoplayer funcionar com a CycleView, certo? Então, aqui a gente vai ter o nosso player, né? E o nosso player, ele vai começar na posição 0, né? Que é a posição 0, e vai ter um rapazinho aqui dançando. Então, qual que é a ideia? A ideia é que sempre que eu scrolle para o próximo vídeo, então eu vou, por exemplo, descer próximo vídeo, eu quero trocar, né? Eu quero ir para o vídeo 2, que vai ser esse aqui, ó, que é a posição 1, e agora é uma menina dançando. Ela tem um cabelinho aqui, né? E se eu voltar, se eu for para cima, né? Eu vou para o vídeo 1 de volta, mas se eu continuar scrollando para o 2, para o 3, para o 4, enfim, assim vai indo. Então eu quero fazer isso sempre. Como é que eu faço isso? A gente vai usar o partial binding que a gente viu na aula passada para fazer isso aqui. Então, a gente vai ter o nosso fragment, eu vou chamar ele de FG, tá? O nosso fragment. Ele vai ter ali os seus players, eu vou chamar ele de P1, por exemplo, né? E o P1, ele vai começar aqui na posição 0 e vai começar a tocar. Quando eu fizer o scroll, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, olha, player 1, você não toca mais no 0, tá? Agora você toca no 1. Ah, voltei para o 0. Ele ia falar, olha, player 1, você não toca mais no 1, você toca no 0. E como é que isso aqui vai ser feito? Com partial binding. Lembra que a gente consegue, com o partial binding, mexer só em uma parte da nossa view que está ali dentro da Recycle View? Então, é exatamente essa parte que a gente vai mexer. Então, o nosso player ele vai estar sempre preparado dentro do nosso fragment, então ele está seguro dentro do fragment. E sempre que eu precisar usar ele, eu vou só falar, ó, toca no 1, toca no 0, toca no 1, toca no 2, toca no 3, enfim, assim vai indo. Essa solução é bem legal, porque no momento e no que a gente vai mostrar aqui, eu tenho só um player, né? Mas eu poderia, por exemplo, ter uma gama de players. Então, eu teria o P1, o P2, o P3, e assim vai indo até quanto o seu celular conseguir aguentar. Em geral, é recomendado que você use no máximo 2 players, mas se o seu celular aguentar, você pode tentar usar com 3, 4, 5 ou 6. Isso aqui é bem legal. Por quê? Porque você poderia, por exemplo, usando 2 players, ter um player tocando sempre e o outro tá ali pré-preparado. Então, sempre que você fizer o scroll, ao invés de ter que preparar e gastar todo esse tempo, você só manda toca. Aí ele vai muito rápido. E quando esse aqui começa a tocar, você já começa a preparar o próximo, ou de baixo ou de cima, dependendo de como o cara vai scrollar, né? Então, é isso, né? Então a gente vai usar o partial binding para pegar o player que a gente tem ali, que é o P1, e sempre fazer um attach nele na posição atual. Isso é bem legal, porque a gente mantém tudo dentro do fragment, a gente tem um controle maior porque está dentro do fragment, e não tem que ficar espalhando coisa por dentro de adapter, dentro de view holder, não tem que fazer recycle view customizada, não tem que fazer nada disso. Tá tudo dentro do fragment e a gente consegue fazer o que a gente quiser com esses players, inclusive usar uma lista de players caso necessário. É isso, então vamos partir para o código. Aí, valeu! Agora que a gente já viu qual que é a ideia, vamos começar a botar lá na prática, né? Então, seguinte, a gente vai entrar aqui no nosso adapter e no nosso fragment. Então, vou abrir o fragment, vou abrir o adapter e vou abrir o view holder. Basicamente, esses são os 3 caras que a gente vai mexer de fato, né? Então, aqui no view holder, eu vou abrir o nosso item, né? O nosso item e vou colocar o player ali dentro. Então, eu vou colocar o player aqui. E então, tem que tirar o text, né? E colocar o player. Vocês vão ver que tem algumas opções aqui que eu escolhi, tá? Então, essas são todas as opções que você pode trocar, né? E o que tem aqui? Então, a gente tem que a visibilidade dele tá visible. Você pode tirar isso, né? Já que ele vai estar sempre visível. A gente vai ter esse auto show, a gente vai ter esse controller ID, a gente vai ter as constraints dele, né? A gente vai ter o zoom, se deve ou não mostrar o load, enfim. Várias opçõezinhas. Aqui vai estar desse jeito. E, em específico, a gente vai ter esse Exoplayer Controller.
O Exoplayer Controller, basicamente, ele vai servir para que quando a gente pause o nosso vídeo, a gente consiga mostrar lá aquela bolinha de pausa ou a bolinha de tocando, sabe? Então vamos criar esse Exoplayer Controller, né? Ele vai ficar ali dentro dos layouts. Então vamos vir aqui, né? E vamos criar um Exoplayer Controller. Dentro desse controller, basicamente, a gente vai ter um linear layout, tá? Com uma imagem dentro. É só isso. Eu vou trocar esse cara de um constant layout para um frame layout também, só porque é algo muito simples, e colocar a imagem ali dentro. Depois de feito isso, vocês vão ver que é o seguinte, a gente tem, como eu falei, um frame layout, um linear layout. Poderia botar só aqui a imagem dentro do frame layout, ou botar esse cara como um linear layout, tá tudo bem também, tá? E tá vendo que falta o ícone, né? E o nosso ícone, a gente tem que colocar aqui nos nossos drawables. Eu vou colocar o item e eu já volto. Item adicionado, agora a gente vai vir pra cá, ele já vai ter achado o ícone. E essa parte do item tá pronta, não tenho que fazer mais nada do nosso item por enquanto. Vamos fechar, ele achou, vamos fechar, tá? Então, vamos voltar aqui pro nosso fragment. E é o seguinte, né? A gente vai ter que ter agora um método de preparar o player e um método de dar um play no vídeo. Porque basicamente, como é que funciona o Exoplayer? O Exoplayer a gente vai pegar uma URL de vídeo, seja ele MP4, seja ele M3UB, enfim, uma URL de vídeo, e a gente vai preparar o nosso player com essa URL, e uma vez que esteja preparado, você manda ele tocar. Então a gente vai ter aqui dois carinhas, tá? Dois métodos. Um deles vai chamar play video e o outro vai chamar prepare video. E os dois, eles vão receber a posição. Uma vez que os métodos estejam criados, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar ele, a gente vai tirar esse cara aqui, né? Esse post adapter.setPosition, e vai chamar os métodos. Então a gente vai primeiro preparar e depois vai dar um play no vídeo. Com os métodos adicionados, a gente vai vir aqui no play video e vai justamente fazer o attach do vídeo, do player na Recycle View e vai tocar. Então, a gente vai criar um método lá no nosso adapter que vai chamar, por exemplo, attach player at position, tá? A gente vai passar a posição e o player, e aqui embaixo, depois que a gente fizer esse attach, a gente vai mandar tocar. Então, vai ficar assim, e agora a gente vai ver que a gente tem dois vermelhos, né? O primeiro deles a gente não tem esse método no adapter, e o segundo a gente não tem nenhum player instanciado ainda. Então, a gente vai vir aqui, lá no começo do nosso arquivo, e vai instanciar o player. Então, é um exoplayer, né? E a gente vai instanciar ele de uma maneira lazy, ou seja, a gente só vai instanciar quando for começar a usar. Com ele instanciado, a gente tem o quê? A gente vai... Como é que funciona isso aqui? A gente está instanciando de uma maneira lazy, ou seja, quando ele só vai executar esse código quando a gente estiver usando o player. E é muito simples, né? A gente vai ter um builder, e esse builder ele vai receber um contexto, a gente vai criar, e depois a gente vai aplicar esse modo aqui, que é o seguinte, uma vez que ele acaba de tocar o vídeo, ele vai ficar tocando em loop, tá? E agora a gente só tem mais um vermelhinho aqui, que é esse attach position at. Então vamos criar esse método lá no nosso adapter para poder chamar as coisas no fragment sem que tenha nenhum vermelho. Então vamos no adapter, eu vou colocar ele aqui no lugar desse set position text. Com o método criado, a gente pode voltar aqui no nosso fragment. Vocês estão vendo que agora não tem mais nenhum vermelhinho. E a parte do play tá certo. Então ele scrollou, ele vai preparar o vídeo, daí ele vai mandar tocar, ele vai fazer o attach na posição, nessa posição do player que está tocando. E uma vez que a gente faça o attach, a gente fala, vai, manda bala e toca. Agora a gente vai começar a preparar o vídeo, tá? Para preparar o vídeo também não tem muito segredo. É um pouquinho mais chato, um pouquinho mais de código, tá? Mas não tem muito segredo. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente tem essa lista de posts, de vídeos em memória, e a gente vai pegar o vídeo na posição que está sendo passada, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa posição, a gente vai preparar o media item, tá? Que, ou seja, a gente vai preparar a mídia. Então a gente vai falar o seguinte, ó, vamos pegar essa mídia que tem essa URL, cria isso. Uma vez que está criado, você vai pegar essa mídia e vai falar, ó, vai lá e toca, tá?
e daí a gente vai lá e vai tocar. É isso. Então, primeira coisa, a gente não guarda essa lista em memória ainda, né? A gente tem esse carinha aqui, né? Esse live data aqui, só que a lista não está em memória, a gente não guarda ela em memória em nenhum momento. Então, vamos vir aqui e vamos criar, tá? Uma variável chamada post_list, por exemplo. Uma vez que a gente tem essa post_list, a gente tem que popular ela. Então, o que eu vou fazer? Como isso aqui é algo bem simples, dentro do try, uma vez que a gente tenha a lista de posts que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa lista, vai limpar ela e vai colocar todo mundo que a gente receber dentro da lista. Então, depois de fazer algumas mudanças, a gente tem isso aqui. Então, a gente vai receber... Eu mudei de nome, tá? Porque agora como a gente já tem uma post list aqui em cima, não é legal ter os dois. Então, a gente vai ter o seguinte, a post list, ela vai receber todos os dados da response e a gente simplesmente vai passar a post list para o nosso live data. Dessa forma, a gente pode vir aqui no nosso fragment, aqui dentro desse prepare, e fazer o seguinte, viewModel.postList, e a gente faz o que a gente quiser. A gente também poderia, por exemplo, fazer um método, deixar privado esse cara e fazer um método para pegar essa lista e tudo mais. Mas como aqui é algo bem simples, eu vou deixar assim mesmo, por questão de facilidade mesmo. Então agora, como a gente tem acesso às listas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vai lá e pega o primeiro vídeo, ou nulo, né? Da posição tal. Se não tiver ninguém, ele retorna nulo, não faz nada. Mas se ele achar alguém nessa posição, ele vai retornar o post. E agora a gente precisa criar o item da mídia, como eu comentei. Então, para criar o item da mídia, a gente vai chamar um media item e vai criar ele com um builder. Com o nosso media item criado, a gente vai ter que fazer mais duas coisinhas, tá? Então, a gente tem esse item de mídia ali bonitinho criado. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um media source para consumir esse media item e a gente vai colocar o media source no player. Então, para criar esse media source, a gente simplesmente vai chamar os métodos do ExoPlayer. Como a gente está trabalhando com MP4 na nossa API, vai ficar da seguinte forma. Você vai ver que quando você criar esse media source, ele vai estar reclamando, tá? Você vai vir aqui ler e vai ver, opa, eu preciso colocar, tá, um opt para dizer para o método que eu não ligo que esse é uma API instável. Uma API instável não quer dizer que ela é uma API que não está pronta para uso. Ela quer dizer que ela pode mudar, tá, de nome daqui a algum tempo. Em uma próxima versão você vai ter que vir aqui e vai ter que mudar. Tá tudo bem, tá tudo certo. Adicionou o nosso opt-in, agora a gente pode seguir e adicionar esse media source no player. Adicionou o media source no player, a gente pode ir lá e preparar de fato. E essa parte está pronta. A gente não precisa de mais nada. A gente criou o nosso media item, a gente criou o nosso media source, a gente adicionou o media source no player. Então essa parte aqui está pronta. Caso o player não toque, tá? Caso ele não toque, você pode adicionar essas duas linhas no handler. Não precisa, mas caso aconteça de não tocar, adiciona. Provavelmente vai funcionar. Então a parte do fragment está basicamente pronta, né? A gente já preparou, já está mandando tocar. Agora a gente precisa ir para a parte do adapter. Então vamos para o adapter aqui e aqui a gente vai começar a brincar com o nosso attach player. Então, qual que é a ideia? A ideia é que cada item da nossa recycle view tenha um dado e um possível player, tá? Se ele for tocado, o nosso player vai receber o player do parâmetro. Caso contrário, ele vai ficar nulo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso feed partial binding payload, né? E vai adicionar um player que pode ser nulo. Com o player adicionado, a gente vai voltar lá para o adapter e vai trocar esses itens não mais para post, mas para um feed partial binding payload. Então esse cara aqui, ele agora vai ser um feed partial binding payload. Com isso, você vai ver que todo item que a gente receber, né, ele vai estar reclamando. Então a gente tem que mapear ele para esse tipo de item aqui. Foi mapeado, você vai ver que aqui ele está reclamando que ele não tem post, né? Então a gente tem que voltar nesse cara e trocar o position por um post, né? Com isso pronto, a gente volta para cá, ele para de reclamar e agora a gente tem uma lista de partial binding payloads, né?
Repare que lá no nosso fragment a gente não tem que mexer em nada, né? Então tá safe, 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 safe. Agora, a gente pode voltar para o attach player e fazer o que a gente estava pensando. Então, se eu tenho itens, eu vou pegar esse item, vou colocar ele na posição do meu player ali e mandar ele tocar. E mandar ele notificar para que a gente possa fazer um partial binding, né? Então vai ficar o seguinte, só recapitulando, recebe o player, recebe a posição, pega a posição do post na lista de posts, faz o attach do player nesse item específico e notifica para fazer o partial binding. Feito isso, é hora da gente ir lá no nosso partial binding, certo? E começar a brincar com esse cara. Então, a gente vai ter que pegar, né, o nosso player e mandar ele tocar. Então, a gente vai fazer o partial binding e vai mandar tocar o player, né? Então, vamos lá. Então, se ele é vazio, continua do jeito que está. Se não for, a gente simplesmente vai pegar ele e vai mandar tocar. Então, aqui, a gente vai trocar esse método setPositionText por playVideo. E esse playVideo vai receber o ExoPlayer. Uma vez que a gente atualizou ele aqui no nosso viewHolder, a gente pode voltar para o adapter e falar, vai lá e dá um playVideo aonde? No player que eu estou te passando. Com ele passado aqui, a gente vai ter que ir lá no nosso método que a gente acabou de criar e começar a adicionar as coisas de fato. Eu vou também tirar esse carinha aqui do bind, porque por enquanto não tem nada para fazer bind, né? A gente não tem nenhum texto, nem nada. Então eu vou tirar ele por enquanto, mas teremos coisas depois, tá? Então vamos lá. Aqui no playVideo é o seguinte, se a gente tem um player ali, né? A gente vai pegar esse player, vai fazer um attach do player no ExoPlayer do item, porque se você pegar aqui o nosso item, ele é um player, né? É uma player view. Então a gente tem que pegar o player, essa instância do ExoPlayer que a gente tem, e fazer ela conversar com o player view. Então a gente vai pegar o player que a gente recebeu, fazer ele conversar com a player view e então seguir a vida. Daí tá tudo certo. Então vai ficar da seguinte forma. Feito isso, a gente vai vir aqui no nosso adapter e vai só arrumar duas coisinhas, tá? A primeira delas agora a gente tem que passar o nosso post aqui, né? Já que nossos itens não são mais de post. E aqui eu passei sem querer o ExoPlayer. Não é o ExoPlayer que a gente vai passar, a gente vai passar o item mesmo, né? Então, feito isso, a gente tem quase funcionando o nosso player. Então, deixa eu rodar. E assim que ele rodar, a gente vai ver o que tem de errado. Então, ele rodou aqui agora. Vocês vão ver que na hora que ele abre, ele vai ter uma tela preta, né? Mas se a gente começar a scrollar, ele tá com o vídeo, tá vendo? Então, eu vou pro próximo. Ele vai tocar. Vou voltar para o anterior. Ele não fez nada. A gente vai... Tá vendo? Ele funciona mais ou menos. Primeiro que ele só funciona para baixo. E o segundo que o primeiro vídeo não tocou, tá? Então a gente tem dois problemas. E um que não é bem um problema, mas é feio, né? É que se você for pro próximo vídeo, a tela é preta antes de começar a mostrar o vídeo de fato. Então, essas são algumas coisas que a gente vai ter que arrumar, tá? Então vamos começar pela mais fácil, que é a da tela preta. Então, a gente vai usar uma imagem, certo? Que em geral vai ser relativa ao primeiro frame do vídeo e vai mostrar ela lá. A gente só vai tirar essa imagem quando eu tiver certeza que o player está tocando. Então, dessa maneira, eu consigo disfarçar, né, que o player está carregando. Aí eu não tenho essa tela preta e aí tudo funciona bonitinho. Se você pegar, por exemplo, no YouTube News, no YouTube Shorts, no Instagram, eles fazem algo muito parecido. Se você tiver numa conexão bem ruim, você vai ver que muitas vezes o primeiro frame não é igual ao primeiro frame do vídeo. Por quê? Porque eles usam essa ideia de primeiro mostra a foto e depois eles só escondem a foto e começam a tocar o vídeo. Então vamos lá, vamos mexer no nosso item post e deixar esse cara redondinho para a gente poder ter ele funcionando. Então no item post a gente vai ter que adicionar
uma imagem, né? Então vamos lá. Então embaixo do nosso player a gente vai colocar uma image view, que eu vou chamar de thumbnail, né? E ela vai ocupar a tela inteira. Com a thumbnail adicionada, a gente vai poder vir ali no bind do nosso view holder, porque agora a gente vai ter coisa para colocar, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no view holder e no bind agora a gente vai poder fazer o load da imagem da thumbnail. Eu estou usando aqui o coil para fazer o load da imagem. Você poderia usar qualquer coisa que você quisesse. O glide, eu fazer na mão, você escolhe. Aqui eu uso o coil porque eu já acho mais fácil, né? Então a gente está vendo dois problemas aqui. O primeiro é que ele não acha o load, né? Por quê? Porque a gente não colocou o coil nas nossas dependências. Então a gente tem que ir lá e adicionar. E a segunda é, a gente não tem a thumbnail ainda dentro do nosso model. Então a gente vai vir aqui no nosso Gradle, a gente vai vir aqui e vai adicionar o coil aqui embaixo. Com o coil adicionado, a gente vai vir aqui dentro do nosso post, a gente vai poder importar ele, né? A gente vai vir aqui dentro do nosso post, vai falar o seguinte, agora, além do post ID, a gente não está usando mais, mas vamos deixar por aqui, porque é sempre importante ter um ID. Além do nosso post ID e do nosso vídeo, a gente vai querer ter uma thumbnail. Então agora, a gente adiciona esse cara no post, a gente vai ter que vir e vai ter que trocar as coisas, vai ter que adicionar esse thumbnail lá no data. Então a gente vai vir aqui no nosso feed repositório e vai falar, opa, tá dando pau, né? Então a gente vai vir aqui, vamos falar, thumbnail é quem? Ponto vídeo, opa, thumbnail. Só que esse cara não existe, né? Então a gente tem que vir aqui nesse carinha e falar, ó, agora você vai ter uma thumbnail também. Com a thumbnail adicionada, aqui ele vai parar de reclamar. E é isso. A gente não precisa de mais nada, já tá adicionado. Vamos voltar ali pro adapter e vamos continuar mexendo nas coisas do adapter, view holder. De volta no nosso view holder, agora a gente pode começar a brincar um pouquinho mais com essa thumbnail, né? Então, a gente já deu o load da imagem, a gente vai ter que fazer mais duas coisas. A primeira delas é, se você reparar na nossa thumbnail, ela vai estar sempre ali mostrando. Então, a gente tem que fazer o seguinte, sempre que ele fizer o bind, eu quero mostrar essa thumbnail, e sempre que eu for começar a tocar o vídeo, eu tenho que esconder ela. Então, para ter certeza que ela vai estar sempre visível quando a gente fizer o bind, a gente vai colocar aqui a visibilidade dela para visível sempre. E uma outra coisa que a gente vai adicionar é fazer o seguinte, cara. Lembra que quando a gente estava scrollando, às vezes aparecia um pedaço do outro vídeo no vídeo de baixo, esquisitíssimo. Isso estava acontecendo por quê? Porque a gente não estava limpando, entre aspas, a ligação do nosso player view com o nosso player. Então a gente vai sempre colocar o player do player view para nulo. Muito bom. Agora a gente já tem tudo que a gente precisava aqui no nosso bind. A gente pode voltar ali pro play video para começar a brincar com essa coisa de esconder ou tirar a thumbnail. Então, a gente tem um negócio muito legal que é o listener, tá? Do nosso player. Então a gente consegue adicionar listeners no nosso player para saber o estado dele. Então aqui eu vou adicionar um player listener para saber se o player está tocando ou não, se ele já renderizou o primeiro frame ou não, ou sei lá, se o estado de playback mudou. Então, por exemplo, se o estado de playback já é ready e ele está tocando, eu vou esconder a minha visibilidade, eu vou esconder a thumbnail. E com esses caras, com esses listeners, você pode brincar com outras coisas, por exemplo, com erro, com load, enfim, pode fazer algo muito mais complexo. Aqui, como a gente está interessado em algo bem simples, vai ser, tá pronto para tocar? Ele vai tocar e esconde a thumbnail. Então, como eu falei, a gente tem esse callback, que ele escuta a mudança do player, e sempre que ele estiver pronto para tocar, ele vai tirar aqui a nossa view. Como eu falei, você poderia, por exemplo,
mexer quando ele estiver carregando, ou com no erro, enfim, o que você quiser. E, só para fechar, além disso, a gente vai ter que mexer um pouquinho com mostrar, tirar o player e essas thumbnails de acordo com o que acontece na reciclagem dessas views. Porque a Recycle View, pelo nome, ela pega views que já foram usadas e recicla para não ter que ficar criando toda hora, né? Para ter que poder ter um aproveitamento de recurso maior. Então, a gente, da mesma forma que a gente fazia isso aqui para garantir que sempre que ele faz o binding, o player dessa player view vai estar nulo, a gente vai ter o mesmo cuidado aqui. Então, se o player que eu se por um acaso eu receber um player que é nulo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um deattach do player. Eu vou tirar o player dessa view. Então vai ficar assim. Recebo o player, pego, toco. Recebo nulo, eu vou tirar o player. Então eu estou usando esse Kotlin run, tá, para executar esse método caso ele for nulo. Então se ele for nulo, eu vou fazer o detach do player. E o que é o detach do player? A gente vai pegar o nosso player view, vai colocar ele para nulo, vai pausar o que está sendo tocado e vai limpar o nosso media items. Lembra aquele media items que a gente tem lá no nosso fragment? Tá aqui, ó. A gente instancia ele na hora de preparar e tudo mais, que é esse media item aqui. Então, a gente vai limpar ele para ter certeza que nada vai estar tocando na hora que a gente fizer o detach do player. Além disso, né, a gente quer sempre que na próxima vez, no próximo cara, né, no próximo vídeo, eu já tenha ali a nossa thumbnail preparada ou quase pronta, né? Que é para que eu possa sempre ver alguma coisa ao invés de uma tela preta atrás, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter mais alguns métodos auxiliares que vai ser show thumbnail, hide player e pause player. Para que eu possa usar lá no nosso adapter, a gente vai chegar lá, para que a gente possa também brincar disso, sabe? Esconde player, pause player, mostra thumbnail. Para quê? Para que na hora que ele estiver reciclando essas views, a gente não tenha problemas de, entre aspas, vazar o vídeo para próximo ou tocar o vídeo em um lugar indesejado, esse tipo de coisa. Então, agora a gente já tem todos os nossos métodos auxiliares, né? O detach, o show thumbnail, hide player, pause player. A gente vai vir aqui pro adapter e começar a brincar com isso. Então, o adapter, ele tem alguns métodos que a gente consegue saber se uma view ela está attached na Recycle View, se ela já foi deattached. Então a gente tem esse controle, né? Então é justamente isso. A gente vai ter, e se ela foi reciclada ou não. Então a gente vai pegar esses 3 métodos que existem no nosso adapter, né? E brincar com e juntar com o que a gente tem no viewholder de show thumbnail, hide player, pause player. A gente vai mesclar os dois para ter certeza que nada vai vazar para uma view que não é a correta. Então, vamos primeiro fazer o override desses métodos. Então, o primeiro deles que a gente tem aqui é justamente o attached. Então, vamos lá. Então, se a view ela tá tendo ela foi atachada, não sei qual é a palavra certa, mas se ela for colocada, certo? Para poder ser usada, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer pausar o player, a gente vai querer tirar a referência dele da view e mostrar o thumbnail, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Colocado isso, a gente quer fazer a exata mesma coisa caso essa view que vai ser reutilizada depois seja retirada, né, da janela. Então, a gente vai copiar essa mesma linha para baixo. E no Recycle, a gente só está interessado em justamente, a gente não está interessado na thumbnail, né? Porque ele vai estar ali, a gente vai fazer o bind de novo, então a gente meio que tá que foda-se, né? Então a gente vai simplesmente tirar o player. Então, com essas mudanças, a gente já vai poder resolver 2 dos nossos 3 problemas, né? Então agora, a gente consegue, por exemplo, ir para cima e para baixo, a gente consegue não vazar nada para o vídeo de baixo. O único problema que fica faltando é justamente o de tocar o primeiro vídeo. Então, antes de a gente resolver esse problema faltando, a gente vai ver como é que ficou o app até agora. Vamos rodar. Então, o app rodou, está aqui ele. Vamos para o próximo.
Tá vendo que ele já coloca também rapidão ali e já começa a tocar o vídeo. Mesma coisa pro próximo, tá vendo? Então a gente tem essa impressão que é o vídeo começando, não que é uma thumbnail. Vamos pro próximo ali. Mesma coisa, tá vendo? Ah, mas eu ainda vejo, às vezes, a tela preta. Sim, para resolver isso, você teria que resolver isso de vez, fazer um preload, né? Então a gente pegou os vídeos e já começa a baixar as thumbnails. Porque dessa maneira, na hora que você colocar, se fizer o load delas, você já tem elas em memória e você não tem que baixar elas de volta, né? Daí você só tem que scrollar. Por isso que ainda tem esse pequeno delayzinho, tá? Não vou fazer isso aqui agora, mas você já sabe como fazer. Você pega esse projeto base e só expande ele, né? Então, a única coisa que realmente falta é dar o play no primeiro carinha, né? E para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou forçar que ele toque o primeiro, que ele faça o partial binding na primeira vez que a gente tá ali. Porque, como é que tá hoje em dia? Se a gente vier aqui no nosso fragment, ele só faz o prepare, ele só faz essas coisas todas no momento em que eu scrollo. Então, na hora que eu abro o app, eu não scrollei ainda, né? Eu não dei nenhum prepare. Então, a gente vai primeiro forçar ele a dar o partial binding e preparar e tocar o vídeo na hora que a gente recebe essa lista de itens. Então, ali no nosso fragment, o que a gente vai fazer? A gente vai no nosso sucesso, né? E além de colocar a lista, a gente vai fazer o seguinte: prepara e joga e toca na posição 0. Então, o nosso sucesso vai ser isso aqui. Então, ele recebeu, pegou, não é vazio, tem vídeos, vai lá e toca, prepara e toca o vídeo na posição 0. Além disso, a gente vai ter que vir aqui no nosso adapter. Como eu falei, a gente vai ter que forçar um partial binding na primeira vez que ele for tocar, né? Então eu vou criar uma variável ali chamado, por exemplo, should force partial binding, tá? E esse cara eu vou botar ele como true quando eu criar o adapter. E assim que eu tocar ele pela primeira vez, eu boto ele para falso. Então, cria essa variável aqui. E ali dentro do nosso onBind view holder, quando o payload for vazio, a gente vai fazer o quê? A gente vai tocar o nosso player. A gente vai tocar o nosso vídeo, tá? Então, bora lá. Então, como é que tá isso aqui agora? A gente recebeu, a gente sabe que se for a primeira vez que eu abrir o app e eu estou mostrando o primeiro item, eu quero que ele tente tocar, eu quero que ele tente fazer esse partial binding na minha view. Se não for, eu só vou lá e vou fazer o que a gente já fazia antes, tá? Vou pegar o item da posição, porque eu tenho a posição, né? Fala o seguinte, se você for um view holder, um feed view holder, eu quero que você faça o bind e jogue o vídeo e eu vou botar o should force partial binding para falso. Assim ele nunca mais vai cair aqui. Ele só vai cair aqui na primeira vez que você abrir o app. E é isso. Agora a gente tem tudo bonitinho, né? A gente tem todo mundo aqui. E vamos rodar o app para ver como é que ficou. Ao rodar o app, você vai ver que ele não está funcionando ainda. Mesmo a gente tendo colocado esse should force partial bind. O que está acontecendo é que da mesma forma que lá no fragment a gente tinha esse caso aqui do prepare media source, que eu comentei que talvez precisasse colocar um handler, aqui a gente vai ter que colocar um handler no view holder. Então, na hora de fazer toda essa parte do player e tudo mais, a gente vai botar um post, tá? E com isso, a gente vai ter certeza que tudo vai estar preparado antes dele mostrar a view, né? Então, vamos lá. Agora, fazendo isso, a gente vai rodar o app de novo e agora tudo deve funcionar normalmente. O app rodou, vocês viram. E aqui tá, né? Então a gente consegue ir pro próximo, tá vendo? Ele mostra a thumbnail e depois começa o vídeo. A gente pode voltar, que ele mostra a thumbnail e depois mostra o vídeo de novo. A gente pode ir pro próximo, por exemplo, aqui. Mesma coisa, ele vai demorar aqui provavelmente um tempinho, porque tá baixando o vídeo, né? Mas uma vez que ele baixa, ele já mostra. A gente pode voltar, enfim. A gente pode fazer o que for que a gente quiser fazer. Esse aqui provavelmente ele deu algum erro, tá? Por isso que... Não, tava só baixando mesmo.
Mas caso a gente tenha algum erro na hora de baixar o vídeo, ele não vai mostrar nada, né? Porque a gente não está tratando os erros. Mas você poderia, por exemplo, aqui, vir aqui e botar um player.error e daí você mostra qualquer outra coisa, tá? E só para finalizar, agora a gente vai colocar uma última funcionalidade nesse appzinho, que é a possibilidade de você pausar o vídeo. Lembra que aqui a gente colocou o Exoplayer Controller? Então, agora é a hora que a gente vai usar ele, tá? Então a gente vai colocar dentro do nosso Player View um On-Touch Listener, tá? E onde sempre que ele clicar na tela, a gente vai pegar o estado do vídeo, ver se ele está rodando ou não. Se ele estiver rodando, a gente vai pausar. Se estiver pausado, a gente vai despausar, tá? Então, vamos lá. Aqui no nosso OnBind, vamos colocar primeiro o Listener de Touch. Adicionei aqui o Listener de Touch, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o player do Video Player View, vai ver, tá tocando? Se tiver, pausa e mostra o controller. Se não tiver, você despausa e tira o controller. Dessa forma, sempre que ele tocar na tela, ele vai pausar e mostrar que ele está pausado. Se ele estiver pausado, ele vai despausar, ele vai tocar e vai esconder o controle. Vamos rodar o app agora e ver como que ficou no final, tudo juntinho, tudo funcionando. E aqui tá o nosso app rodando, tá? A gente pode pausar, por exemplo, ela pausa e volta, a gente pode ir pro próximo, ele vai tocar, a gente pode pausar, voltar para esse. Enfim, agora as opções são infinitas, a gente já tem o feed funcionando, dá para fazer um monte de coisa agora, você pode paginar, você pode botar isso aqui dentro de um pager view e fazer vários feeds, enfim. As opções são infinitas e a estrutura base está aqui e funciona. Ele não vai ter problema com memória vazando. É top. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado dessas videoaulas. Foi um prazer fazê-la. E no código final eu só vou colocar um loadingzinho ali no começo e alguma alteração caso algo dê errado com um try again. É isso aí, galera. Valeu e até mais.